Dessa vez vamos ter um tema bem bacana, que é Big Data e a quarta revolução industrial e algumas aplicações na saúde. Quem vai dar essa palestra vai ser o Romenig Scrivani, é o primeiro estatístico aqui do GET, bacharel em estatística pela Universidade de São Paulo, mestre em economia de empresas pela FGV. Ele atuou no mercado financeiro e da saúde, atualmente no mercado da saúde, e possui mais de 10 anos de experiência com Analytics, e hoje ele lidera a maior área de dados do Brasil em medicina diagnóstica. Então, acho que vai ter muito material bacana, ele trouxe uns cases para discutir, eu acho que vai ser uma discussão bem bacana aqui após a apresentação. Bem-vindo aí, Romenig. Obrigado. Pode falar aqui. Esse funciona também, Igor? Eu consigo falar aí ou tem que ser aqui? Consegue falar, mas isso eu tenho que mudar aqui. Não tem problema. Acho que é melhor para olhar. Olá, boa noite. Meu nome é Romenig, como o Igor apresentou. Antes de começar, eu quero agradecer ao Igor pelo convite, a SPR, agradecer quem na chuva torrencial estava aqui, quem está na primeira fileira presencialmente ou não. E o intuito aqui é a gente falar um pouco de Big Data, falar um pouco de dados na aplicação na área da saúde. A gente vai dar um contexto geral do mundo de dados e analytics. Eu trago um pouco, trouxe 2 cases de saúde aqui para a gente discutir o que a gente tem feito na DASA como medicina diagnóstica. Eu trouxe um case de RDI, mas não falando de aplicação de AI em imagem, mas um case de muito mais de eficiência operacional, que eu acho que impacta bastante o dia a dia dos médicos. E eu trouxe outro case que a gente fala de dados clínicos, mas pensando em análises clínicas aqui, muito mais de sangue, tá? E depois um pouco mais de próximos passos que a gente tem para fazer. Bem, vai ter um primeiro vídeo aqui no slide. Acho que o som não sai. Será que o som sai aqui na TV? Não. Então o som não sai aqui, mas tem a legenda, então acho que é tranquilo da gente acompanhar. Esse é um vídeo que eu emprestei da consultoria PwC há uns 5 meses atrás, mas eu sempre acho bacana passar, porque ele traz a mensagem da quantidade de dados que a gente tem e o quanto que a gente pode aplicar isso em vários setores, não apenas da saúde, mas mercado financeiro, seguradora, enfim. Então, quando a gente diz de dados em si, primeiro quando a gente fala de dados e analytics, a gente tem 2 etapas aqui. A entrada da informação e a saída da informação. E a entrada da informação, pensando em DASA, e a gente vê isso sendo construído em grande parte da indústria da saúde, a gente tem a formação do que a gente chama de Data Lake, que é ter um repositório único, onde eu vou colocar todos os dados e permitir que áreas diferentes da companhia e até fora da companhia possam acessar a informação. Então, a gente fala de dados para dentro da companhia, porque de repente eu quero construir algum algoritmo de AI para imagem, eu vou aqui e consulto esse dado. Mas de repente eu quero disponibilizar algo sumarizado para o Ministério da Saúde, para secretarias de saúde, eu posso construir APIs que venham nesse Data Lake e consumam esse dado. Então, para dentro ou para fora da companhia, a gente tem um repositório. Esses dados eles podem ser estruturados ou não estruturados, mas a ideia é que a gente tenha um ambiente muito mais estruturado. E quando a gente fala de uma rede única, tem um único ambiente onde todas as pessoas possam consultar a informação. E a saída disso daqui tem uma série de produtos, tá? Mas o que a gente vem trabalhando? A gente vem trabalhando em sites de saúde para a população.
Então, eu quero saber como é que tem um comportamento de algum desfecho, alguma doença específica, como isso se lastreia ao longo do Brasil. Eu posso criar modelos preditivos, eu trouxe um exemplo aqui de um modelo deles para eficiência. Posso construir algoritmos de inteligência artificial para imagem. Então, o Felipe Kitamura, não só conhece, mas tem trabalhado com a gente na DASA, na construção desse algoritmo, junto com o CDS lá de Harvard. E a gente tem modelos também de otimização operacional. Tá? Um pouco aqui de insights populacional eu vou trazer, e modelos preditivos acho que vale para a gente discutir. Então, nessa quarta revolução, dentro da DASA, a gente fala aqui dos modelos preditivos, acho que é o lado da predição. A gente tem automatização de processos para imagem, a gente quer implementar esses algoritmos para que facilitem a vida na decisão. Acho que na parte da radiologia, talvez isso contribua muito mais da gente ter na tela, na hora de um laudo, alguma opinião de máquina, usando a inteligência artificial. E a gente tem um lado aqui, pensando em DASA e companhia, quando a gente fala do chatbot, que é toda a digitalização da jornada do paciente. Hoje, na medicina diagnóstica, não só na medicina diagnóstica, mas os sistemas eles são muito desintegrados. Então, a gente tem os prontuários eletrônicos do médico, que é um sistema dentro do hospital, dentro da clínica. Quando o paciente ele faz um agendamento de um exame, eu tenho outro sistema. Quando eu vou laudar, eu tenho outro sistema. Então, a gente tem sistemas distintos. E a ideia é que a gente construa aqui um chatbot, um sistema único, onde eu rastreio toda a jornada do paciente. Então, seja isso via WhatsApp, por exemplo, a DASA foi uma das primeiras empresas de saúde a poder utilizar o WhatsApp para tratar da jornada do paciente, seja via outros mecanismos de CRM que tem disponível por aí. Salesforce, por exemplo. Então, quando a gente fala de Deep Learning, pensando na palavra em si, a gente está falando aqui de uma técnica para manipular o dado e obter algum tipo de resposta. E essa resposta ela pode ser uma resposta binária, sim ou não, o paciente tem um problema ou não tem um problema. Pode ser uma resposta de 3 dimensões, ele tem um problema, talvez ele tenha um problema, ele não tem um problema. Ou eu posso simplesmente querer fazer algum tipo de agrupamento. Eu quero saber qual é o perfil que identifica um paciente com um determinado tipo de desfecho, qual é o perfil que determina outro tipo de paciente. E aqui, quando eu falo da população, no fundo a gente tem uma população que pode ser saudável ou não. Tem algumas pessoas que eu pintei de laranja. A gente pode pensar que esse laranja aqui é um determinado tipo de problema. Qualquer problema que a gente queira resolver nesse sentido. E o objetivo aqui no Deep Learning é a gente poder separar qual que é o público azul, qual que é o público laranja. Parece simples, assim, em termos de ferramental, eu quero segmentar 2 públicos. O problema é se encontrar variáveis para diagnosticar quem que é o azul, quem que é o laranja. E aí eu trouxe um primeiro exemplo, o primeiro case que a gente tratou, pelo menos foi esse que eu tratei quando cheguei na DASA, que era um problema de eficiência que a gente tinha na companhia como um todo. Em qual sentido? O médico cardiologista, seja ele ultrassonografista, seja ele quem vai laudar uma ressonância, a remuneração é feita por laudo ou por exame realizado. Então, se o paciente ele não vai no dia do exame, ele agendou o exame, mas ele não compareceu, eu tenho um no-show, e o médico deixa de ganhar. Eu poderia ter agendado um outro paciente naquele horário. Eu não agendo, porque já tinha o horário travado. A empresa em si não ganha, porque aquele paciente não veio. Então, a cadeia inteira, de alguma forma, perde com isso. E qual que foi o intuito? Que tipo de variável que a gente pode olhar comportamental, a princípio comportamental do paciente, que possa indicar que esse paciente tem uma alta chance de não comparecer no dia do exame? Então, a gente estudou uma série de variáveis. Eu vou falar uma primeira aqui, que é uma das mais fortes, antecedência do agendamento. O paciente que agenda o exame com 30 dias de antecedência tem uma taxa de no-show maior do que aquele que agenda com uma semana de antecedência. Quem agendou antes esqueceu do exame, ou agendou por uma emenda de feriado e nem sabia que era uma emenda de feriado. Então, tem uma série de diagnósticos aqui para cada uma dessas variáveis. Vou pegar uma segunda. O paciente de um plano de saúde, ele tem uma taxa de no-show menor do que o paciente que vai pagar do próprio bolso, que é o particular. Então, a gente estudou uma série de variáveis aqui para determinar a taxa de no-show. A gente trouxe o exemplo aqui de uma delas, que é a faixa etária. Então, dá para a gente ver que pacientes com idade mais avançada têm uma taxa de no-show menor do que o paciente mais jovem. Então, o mais jovem falta mais no exame. Uma outra aqui, o dia de antecedência, foi eu comentei com vocês. Quem agenda com uma antecedência menor tem uma taxa de no-show menor que aquele que agenda com mais tempo de antecedência. Então, mas a gente fez isso estudando por uma série de variáveis. Tem outras que não estão nesse modelo aqui agora, mas a gente quer incluir, que é, por exemplo, previsão do tempo.
Se tem uma previsão de chover, tem uma chuva forte, enfim, a gente está no cenário de chuvas fortes, pode ser que a taxa de no-show aumente de uma forma parecida para todo mundo. Ou depende da região em que o paciente mora. Tem outras variáveis a serem estudadas. O comportamento passado, será que esse paciente ele é contumaz em termos de dar no-show? Ele já fez outros exames e ele não compareceu? Então, a gente pode fazer isso aqui de uma série de maneiras. E aí, a primeira delas que a gente tratou foi utilizando um algoritmo de machine learning de Randall Forest, que é a geração de árvores. Então, o que a gente faz com esse algoritmo aqui? A gente tem uma população inteira, que a gente quer treinar o modelo, a gente gera N amostras, em geral, a partir de 100 o modelo já fica bem estável. Vou tirar amostras dessa população e vou rodar uma árvore de decisão, para decidir quais são as variáveis que influenciam em um paciente comparecer ou não comparecer no dia do exame. Eu faço isso para uma amostra, faço isso para uma segunda, para uma terceira, para uma quarta, para N amostras. Se a gente rodar isso via R, ele tem como default 500 árvores, ele gera 500 vezes essa amostra, mas a gente vê que a partir de 100 já fica um modelo bem estável. Então, muitas vezes, por questão computacional, a gente tem que limitar isso a menos árvores geradas, até por memória de máquina. Mas trabalhando na nuvem, a gente não vai ter problema com isso. E assim, sabendo para cada uma dessas amostras, a gente vai olhar qual que foi aquela variável que mais apareceu como decisória. E quais são as faixas de valores que decidem se o paciente vai ou não vai, para esse exemplo que eu estou trazendo aqui. Então, se dias de antecedência é uma variável importante, como apareceu ali, provavelmente ela apareceu em várias dessas amostras. Então, dias de antecedência é uma variável importante. Ele faz isso várias vezes. Com isso, quando chega um novo paciente, eu olho aquelas variáveis do slide anterior, aquelas que entraram no modelo, e tomo uma decisão. Esse paciente ele vai comparecer ou não vai comparecer no dia do exame? Com isso, o que a gente tem? Antes de entrar aqui no que a gente tem, para esses pacientes que estão marcados como azul, que eu disse que ele vai comparecer no dia do exame, a gente ainda fez uma segunda modelagem. A gente rodou um segundo modelo, que foi o modelo de regressão logística, que é um modelo mais, não vou chamar arcaico assim, mas é muito mais fácil de interpretar, porque você tem parâmetros alfas e betas aqui que podem indicar qual que é acho que no Mac aqui que desconfigura um pouco, pode indicar qual que é o peso de cada uma das variáveis, e nisso a gente vai atribuir probabilidades do paciente não ir. Aqui eu estou dizendo ele vai ou não vai. Separei aqui. Quem o modelo disse que não vai, eu vou assumir que é verdade. Para aquele que o paciente disse que vai, eu ainda quero saber qual que é a probabilidade dele não ir. Então a gente faz uma segunda modelagem. No exemplo que eu trouxe aqui, imagina que a idade seja um primeiro cluster. E esse cluster 1 de idade aqui seja o paciente de 0 a 20 anos. Dentro desse cluster, eu ainda consigo quebrar em dois. Qual que é a unidade que ele está indo? É uma unidade na Zona Leste e uma unidade na Zona Sul. Dentro da unidade, eu posso quebrar qualquer especialidade. Ele está fazendo uma tomografia, ele está fazendo um eco, está fazendo uma ressonância. Então, tudo isso tem um sentido. E eu posso ter probabilidades diferentes para cada uma dessas caselas. Aqui eu dei um exemplo de 3 variáveis, mas na hora que a gente treina o modelo, a gente pode fazer isso para 10, 20, 30 variáveis. A diferença de lá para cá é que aqui eu não interpreto parâmetros. Eu não sei qual que é a força que cada variável tem dentro do modelo. A força no sentido qual que é o sinal dela. Aqui eu interpreto. Aqui eu consigo dizer claramente que o paciente mais jovem tem um no-show maior. O paciente mais velho tem um no-show menor. Coincidentemente, ali para o Randall Forest, isso apareceu. Mas podia ser que a minha interpretabilidade fosse muito diferente. O paciente mais jovem tivesse um no-show alto, o paciente de menor idade um no-show baixo, o paciente mais velho um no-show alto. Aqui eu não conseguiria colocar essa variável. Ali eu consigo. Ali, rodando o Randall Forest, eu consigo colocar variáveis que elas tenham comportamentos distintos. E que isso não necessariamente eu preciso interpretar. E aí, aplicando o modelo, tanto o Randall Forest quanto a regressão logística, o que a gente tem? Quando eu rodo uma regressão logística, que já é exemplo com os dados reais, para aquele cluster que o modelo disse, o paciente, aqui sim interprete como o paciente vai faltar, que era a minha modelagem. O meu bom aqui era o paciente faltar. Sim, ele vai faltar. A gente chamou de cluster 0. O que acontece nesse cluster, já olhando numa base de validação? 62% dos pacientes, de fato, faltaram. Eu falei, ele vai faltar, o paciente faltou. Só dando um detalhe, a nossa média de no-show tratado nessa base era em torno de 20%. Então, eu tive um cluster aqui com 3 vezes mais taxa de no-show. Só que a gente não estava satisfeito com isso. E aqueles pacientes em que o modelo disse que iam comparecer?
que não ia faltar. O que eu faço com ele? A gente rodou aqui uma regressão logística, criamos 5 novos clusters aqui, onde a gente vai atribuir probabilidade. E qual que foi o resultado disso? A gente consegue ordenar. Eu ainda consigo encontrar um cluster que eu tenho 40% de taxa de no-show, um outro que eu tenho 35%, 24% e até um menor ali com 6%. Para a gente fazendo gestão dentro da empresa, tem uma série de benefícios. Hoje o que a gente faz? Para esse cluster aqui com alta taxa de no-show, a gente reabre a agenda automaticamente. Então eu rodo o modelo, se o paciente deu com alta propensão de no-show, eu vou e faço uma agenda nova para ele. Eu vou até mostrar os resultados aqui no piloto que a gente fez em algumas unidades. E para esse paciente, por exemplo, com 6% de taxa de no-show, o que a gente pode fazer para ele? Eu posso fazer uma confirmação só por SMS, ao invés de ligar, a ligação é cara, eu mando um WhatsApp, eu posso fazer uma confirmação mais barata, eu posso ter gestão diferente para cada cluster de risco. E eu posso decidir, de repente, se eu quiser ser mais ousado, fazer um overbooking, inclusive, para esse paciente aqui, que tem uma taxa de no-show menor que 50%, mas mesmo assim uma taxa alta. Lembrando que a média, aqui a gente trabalhou em torno de 20%. Qual foi o resultado desse modelo? Aqui é um resultado real, quando a gente montou o piloto e quis mostrar para a companhia que a gente podia trazer mais pacientes, podia trazer mais receita e até elevar o nosso NPS com base nesse modelo. Quando a gente colocou para rodar, a gente teve 457 agendamentos no período que a gente analisou, que a gente rodou o modelo. 227 compareceram, 230 faltaram. Então a gente tem uma taxa de no-show aqui próxima de 50%. Tá? O que a gente fez? A gente abriu um segundo agendamento. No segundo agendamento, a gente teve um pouco mais de 300 pacientes que agendaram, 289 compareceram na unidade. Então, no total, eu tive 516 pacientes, 457 era o número original esperado, então eu tive, de fato, um overbooking aqui de mais ou menos umas 60 pessoas, que foram a mais do que estava na agenda, né, a mais do que eu tinha agenda aberta. O que isso causa do médico vai ter ali uma fila de espera um pouco maior, porque o paciente vai ter que esperar para ter o exame executado. E a minha taxa de no-show, para não colocar o número negativo aqui, ela veio para 0. Então eu consegui, onde eu apliquei, reduzir a taxa de no-show de 50% para 0. Então é um resultado bastante expressivo. Se a gente pensar que na média o exame de ultrassom me custa R$100, o exame de ressonância me custa R$600, eu consegui colocar 289 pacientes novos para dentro, dá uma receita considerável aqui. Então, foi um trabalho que de fato deu resultado, e quando você mostra um negócio desse, o que surge amplia para todas as marcas. Né? A DASA tem 37 marcas no Brasil, a gente fez isso aqui para 4 apenas, né? Então sobraram 33 novas para a gente aplicar o modelo. Então esse foi um exemplo de utilização de algoritmos, pensando em analytics e modelagem, e aqui trazendo um pouco mais de eficiência dentro do que a gente fez para a radiologia, né, para os médicos radiologistas. Um segundo trabalho que a gente tem desenvolvido é quando a gente estuda doença crônica, e aqui a gente está falando de 2 delas, uma primeira tratando diabetes e uma segunda pensando na doença renal. Por que a gente tratou essas duas? Diabetes por ter uma incidência maior, e a doença renal por ser uma das doenças com maior custo para a saúde. Então a gente queria olhar o comportamento desses pacientes dentro da DASA. O que a gente fez de trabalho? A gente olhou pacientes que fizeram exames nesse período aqui, infiltração glomerular, então me corrijam os médicos se estiver errado, para medir a doença renal. A gente teve 2,8 milhões de pacientes nesse cenário. E para aqueles que fizeram exames de glicose, que daria o primeiro indício de diabetes ou pré-diabetes, a gente tem 4,9 milhões de pacientes, tem uma intersecção aqui de 2 milhões e 600 que fizeram os 2 exames nesse período. O que a gente tem de resultado quando a gente olha a tabela da esquerda? No meu caso da esquerda, né? Vocês da direita aqui. Eu somo 100 na coluna. O que a gente vê? O paciente classificado como normal na glicemia, ele tem uma taxa de doença renal de 4,8. O paciente considerado aqui, vou chamar glicemia acima de 126, que poderia ser um diabético, eu tenho uma taxa de doença renal de 17%. Ou seja, eu tenho 3 vezes e meio mais chance de ter uma doença renal no paciente, vou chamar aqui diabético, versus um paciente não diabético. Por que isso é importante? Porque a gente pode começar a pensar em tratamento preventivo para esse paciente. Eu não quero deixar o paciente que
que está marcado aqui como chama pré-diabético, tá? Eu não quero deixá-lo evoluir para um diabético, eu quero tratá-lo o quanto antes. Isso é legal, pensando na saúde do paciente, de fazer um tratamento preventivo. É legal para a operadora de saúde, por exemplo, se o paciente tiver uma operadora de saúde, porque você reduz um gasto futuro. E para a gente, como DASA, vira um novo produto, porque eu consigo identificar esses pacientes e eu fazer um tratamento para ele. A gente não pode passar qual doença ou qual desfecho um paciente teve para a operadora. Então, todo esse trabalho tem que ser feito internamente. A gente tem que trabalhar com CRM ou informações dentro da própria DASA para cuidar da vida desse paciente. Então, esse aqui é um tipo de trabalho que nos dá um insight. Olha, tem informação aqui para tratar cada um deles. Aqui sobre a quantidade de pacientes que a gente viu aqui, que teve os dois tipos de alteração. Tá? E aí, o que a gente olhou? A gente começou a investigar um pouco mais, pensando em analytics, qual é a quantidade de exames média anual, pensando em 2 anos aqui, que cada cluster, cada casela aqui dos pacientes, eles executam. O paciente que está marcado como, vou marcar as duas doenças aqui, como um doente renal, uma glicemia acima de 126, na média faz 21 exames por ano. Um paciente normal, faz 14. O que de fato nos leva a pensar, será que esse paciente aqui deveria fazer essa quantidade de exames, já que ele é normal? Será que ao longo, se ele fez em um ano 14 exames, no ano seguinte, uma vez que é normal, tem que fazer mais 14 exames? Deveria fazer menos? E esse paciente aqui deveria fazer mais para se cuidar? Então, no fundo o que a gente vê eu tenho uma ordenação da quantidade de exames. O Emerson Gasparetto, que é nosso vice-presidente médico, ele tem defendido muito que a gente faça o máximo de exames que a gente puder fazer para aqueles pacientes que de fato necessitam. E aqueles pacientes que estão normais, a gente conseguir reduzir essa quantidade de exames. Eu vou dar um exemplo aqui do que a gente vê. No mesmo pedido médico, o TSH e o T4 sendo pedido ao mesmo tempo. Eu não sou endócrino, então, mas a gente vê o clínico pedindo os 2 exames. E muitas vezes não são necessários. Ele pode pedir um primeiro e depois pedir um segundo. Ou a gente fazer um combinado nos nossos próprios sistemas, se ele pedir um TSH e eu não sei qual é a ordem que se pede, tá? Mas se ele pedir um TSH e deu alterado, aí automaticamente eu faço um T4, ao invés de gerar um custo de 2 exames ao mesmo tempo. Então, tem formas de trabalhar aqui, da gente otimizar a cadeia como um todo e reduzir o custo. O Pedro tem pregado bastante isso nas discussões que a gente faz de analytics, a saúde é muito cara dentro do Brasil. Se a gente conseguir reduzir, de alguma forma, o custo da saúde, para que mais pessoas tenham acesso a plano de saúde e, consequentemente, um serviço de melhor qualidade indo para o sistema privado, o paciente ganha indo para o sistema privado e a gente desafoga um pouco o SUS. É claro que vira um pouco utópico quando a gente pensa isso na população inteira e a gente acha que não dá para mudar isso em 2, 3 anos, mas a longo prazo a gente consegue fazer. Se pensar que a gente está na maior empresa de medicina diagnóstica, dá para mudar o cenário. Se a gente fosse uma empresa muito menor, isso acho que seria muito mais utópico, mas na cadeia como a gente está hoje, a gente acha que consegue mudar pelo menos o segmento que a gente atua. Então, nesse exemplo aqui, a gente mostrou que o paciente, nas duas condições, faz 50% mais exames do que um paciente normal, e a gente foi olhar também a taxa de internação. Só pegar essa última linha aqui praticamente a gente não tem dado, tá? Por isso que ele dá uma inversão. A gente cruzou esses dados, então, do paciente que ele fez o exame de glicemia, fez a infiltração glomerular, também com dados da rede ímpar, Hospital 9 de Julho, Santa Paula, Hospital Brasília, que são hospitais da DNA, então estão no mesmo grupo ali da DASA, e a gente foi medir a taxa de internação, e a gente vê que o paciente aqui que tem a glicemia acima de 126 e é um doente renal, tem uma taxa de internação muito maior do que aquele paciente normal. Ou seja, podemos atuar muito nesse, vou chamar aqui no pré-diabético, para não deixar ele evoluir e ter uma taxa de internação maior. Se ele caiu na internação ou no PS, meu custo de saúde já foi muito mais elevado. Eu, como DASA, não pago essa conta, eu não tenho a responsabilidade de, se ele for internado, esse custo não é meu, mas ele é um custo da operadora. E a gente quer tratar o paciente para o custo inteiro da cadeia reduzir e tornar um plano de saúde muito mais acessível. E aqui a gente fez um trabalho de análise evolutiva. Igor, você me corrige aí, fica atento no tempo, tá? A gente fez um trabalho de análise evolutiva, a gente mediu a quantidade de pacientes que fizeram exames em 2014, 2015 e fizeram os 2 exames, nesses 2 anos aqui.
A gente tem uma distribuição, os números aqui não importam tanto, tá? Mas para mostrar como está distribuído em cada uma das caselas. O que a gente fez? A gente pegou essa casela do meio, eu vou chamar essa casela do meio de incógnita. O paciente ele pode ser um pré-diabético e ele pode ter uma alteração renal leve dentro dos parâmetros ali que define a doença renal. A gente chamou, se ele migrasse para qualquer uma dessas caselas aqui, que ele melhorou, se ele migrou para qualquer uma na diagonal ou para baixo, que ele piorou, por um conceito só de definição, e se ele continuasse na mesma casela, a gente disse que ele está na mesma condição. E a gente vê que 24% dos pacientes, eles pioram quando a gente olha em 2017, 2018. A gente olhou os mesmos pacientes que fizeram exames 3, 4 anos depois. O que aconteceu com eles? Uma parte melhorou, veio para cá, uma outra parte ficou na mesma condição, mas a gente tem 25% de piora, que de fato a gente pode tratar de algum jeito. Quando a gente olha esses pacientes que pioram, um dos primeiros fatores aqui, que eu vou mostrar, é a questão da idade. Homens de 25 a 40 anos. Olhei em 2014, 2015 e depois olhei em 2017 e 2018. A minha taxa de piora é muito menor, é de 11%. Quando eu comparo mulheres acima de 65 anos, a taxa de piora foi de 33%. Então, 3 vezes uma piora maior. Podia dizer que o gênero faz diferença, se é homem ou se é mulher, ou a idade faz diferença. A gente já viu que a prevalência de piora comparando o sexo, ela não é tão relevante, mas a idade sim é muito relevante. Pode ser uma das variáveis a serem estudadas. Os dados clínicos também são dados a serem estudados. Então a gente quer um segundo passo agora, que não está aqui nesse trabalho, é criar um modelo de risco e de score para dizer qual que é a probabilidade desse paciente piorar. Eu posso dar essa informação no laudo. Se no laudo ficar ruim, eu posso mandar a informação direto para o médico do paciente, como um dado a mais para a avaliação dele. A gente tem muito trabalho para fazer aqui ainda, porque isso envolve publicação, estudo científico, tem que ter um aval, uma chancela médica. A gente quer fazer um trabalho direito para que tenha confiabilidade disso em toda a comunidade. Mas já traz um indício. Eu tenho que tratar pacientes que são mais velhos, porque ele tem maior risco de piorar. Outro ponto que é interessante aqui, que a gente acha que funciona no tratamento, acho que não está aqui no material. Não está aqui nesse material, mas eu quero comentar com vocês, tem um grupo chamado Santa Celina, é uma ACO, uma Account Organization, Care Organization, é da família Bueno também, e a gente tem trabalhado junto para fazer cuidados da vida dos pacientes. A Santa Celina, ela basicamente cuida de vidas de pacientes mais velhos, pacientes idosos. A média de idade é de 71 anos dentro do grupo. Uma das parcerias que a Santa Celina tem é com a Sul América, operadora de saúde. O que a gente viu? Se a gente olhasse pacientes de 71 anos da Santa Celina e pacientes de 71 anos que fizeram exames em geral aqui de infiltração glomerular, a prevalência de infiltração, a prevalência de doença renal nos pacientes acima de 65 anos da nossa carteira aqui DASA, em torno de 30%. 25%, desculpa. Na Santa Celina, esse número é de 18%. Ou seja, esse trabalho de cuidado da saúde de idoso que a Santa Celina tem feito, aparentemente impacta numa prevalência menor de doença renal. A gente pode cuidar da vida do paciente. Acho que a gente tem um trabalho forte aqui de não apenas estudar essas duas comorbidades, mas expandir isso para uma série de outras. Bem, esses são os 2 cases que eu trouxe aqui, e aí entra uma parte um pouco mais burocrática, mas acho que vale trazer aqui. E qual que é meu papel, o papel do Igor, o nosso papel aqui na comunidade, onde eu estudo a questão de dados, tá? A gente acredita que as melhores decisões, elas são tomadas quando a gente pauta a informação. Seja informação dado número, seja informação alguma coisa que a gente publicou e que a gente sabe que tem alta probabilidade de acontecer. E pregando isso, voltando aqui naquele primeiro slide de dados e analytics, a gente tem uma série de demandas internas e do mercado que eu quero mais desses relatórios, eu quero saber mais dessas informações, quero saber quem são esses pacientes. Tem tudo uma questão de análise de dados. Olha esses dados e identifica. Será que o perfil lipídico ele pode ter algum impacto na doença, em alguma comorbidade futura? Temos que estudar. Será que, de repente, ele ter feito uma ressonância cardíaca lá no passado, dependendo do resultado da ressonância, pode impactar um problema futuro? Tem uma série de estudos para a gente fazer. E tratar todos os problemas de números que a gente vê. Tem muita divulgação de números, a gente vê isso dentro da DASA, fora da DASA,
mas muitas vezes não são pautadas em alguma análise mais precisa. E o desafio disso é engajar o board. Então, a gente tem que fazer, pensando no lado corporativo, os nossos diretores e VPs serem comprados com isso, e acho que essa etapa a gente superou. A gente criou um grupo, o Igor faz parte dele, que a gente chama de DASA Inova, é um laboratório de inteligência artificial dentro da NASA. A gente deve lançar o espaço físico aí nas próximas 2 semanas, aqui em Pinheiros, fazer todo um aculturamento de dados. A companhia inteira não é orientada a dados, o que a gente quer fazer é que ela seja orientada, que tome decisão pautada em informação. A transformação dessa área em uma unidade de negócio, aqui uma business unit, e aí a formação desse grupo da Zinova vem nessa linha, está nesse caminho da gente ter uma unidade que fique, de certa forma, apartada da DASA, tenha metas diferentes, mas pense em cuidados com o paciente. A nossa meta não é receita. Ganhar dinheiro pode ser o final da conta, mas a gente quer tratar a vida do paciente pensando em formas de inovar e fornecer para toda a comunidade ferramentas diferenciadas. E no último aqui, eu já tinha até citado, né, antecipando, a gente formou esse grupo aqui, a gente chamou de DASA Inova. E aí, nesses desafios de todos os pedidos que a gente tem uma frase aqui do Henry Ford que eu acho legal, o Thiago Júlio já comentou algumas vezes. Muitas vezes as pessoas não sabem o que elas querem quando ela olha dado. Eu quero informação porque eu quero informação, mas não sabe o que extrair delas. E acho que isso aqui exemplifica bem, né? Porque se o Henry Ford perguntasse para as pessoas lá no passado, antes da invenção do carro, o que elas queriam, elas iam falar que queriam cavalos mais rápidos, porque elas não conheciam o carro em si, né? E o que a gente vê dentro da companhia é muito isso. Eu quero informação, mas por que eu quero a informação? Não sabe onde quer chegar. E o nosso papel é direcionar o que eu posso criar de informação. Esse lado de inovar, de trazer ferramentais diferentes, de ver o que está acontecendo aí fora, pensar nos nossos problemas de hoje. E aí eu repito uma frase que eu ouvi, que virou uma cultura minha, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, é acordar todos os dias pensando como é que eu quebro o meu negócio. O que pode acontecer de diferente, que pode quebrar meu negócio, eu perder meu emprego amanhã, porque eu quero trabalhar para não evitar isso acontecer, mas se for uma revolução, eu quero estar junto com essa revolução, eu quero fazer diferente, eu quero atuar para melhorar, no caso agora, melhorar a vida das pessoas de uma série de formas. Tem um exemplo que eu dou, e aí se me corrigir na data, né, mas o teste de gravidez deve ter, esse de farmácia deve ter uns 20, 25 anos que existe, mas antes para a mulher saber que ela estava grávida, ela ia numa clínica, tirava o sangue, fazia lá beta-HCG e via o número lá, não sei quanto que é o valor para ser positivo ou não. E hoje, ela vai na farmácia e compra um teste, sei lá, compra o teste na farmácia. E ela verifica se é positivo ou não. Isso aconteceu também com os aparelhos de glicemia. Então, agora você controla só diabetes furando o dedo. Tem todas aquelas bombas de insulina que as pessoas já colocam como se fosse um catéter e tal. Isso a gente acha que vai acontecer com uma série de outros exames. Então, a gente tem que se adaptar para que tipo de serviço que a gente pode fornecer para as pessoas, para os nossos pacientes, que de fato agreguem valor. Fazer exames é um mecanismo deles, mas eu acho que no futuro, não sabemos se em 5, 10, 20, 50 anos, isso talvez seja commodity. Fazer um trabalho inovador e diferenciado, que tenha valor, é o que de fato a gente quer. Então, foi o que eu trouxe aqui. Acho que tem 2 trabalhos bem interessantes que a gente vem conduzindo. Eu acho que em breve, com o DASA Inova todo estruturado, a gente vai ter alguns cases bem legais para serem trazidos aqui, pensando muito mais em inteligência artificial, e aí acho que talvez aqui no foco para a imagem em si. O que a gente tem feito, a gente está guardando um pouco para fazer as validações corretas, que de fato quando a gente trouxer que sejam resultados promissores e que a gente consiga aplicar aí no dia a dia. E eu deixo meus contatos, então, se quiser escrever e-mail, acompanhar no Twitter, mandar WhatsApp, então, à disposição. Obrigado. Agora a gente vai abrir para perguntas. Foi bem interessante aí a sua apresentação, gostei bastante. Eu já tinha visto sua apresentação na SPR sobre esse seu case, mas já vi que tem muito dado novo, muita coisa interessante. E eu queria começar perguntando sobre, no projeto, por exemplo, do No Show,
qual que você acha que é o seu maior desafio de todas as etapas de um projeto de ciências de dados? Que você tem desde pegar as fontes de dados, ou padronizar essas fontes de dados, limpar esse dado, fazer o modelo, e depois que você tem o resultado, você tem que convencer as pessoas, ir lá, tentar aplicar na prática, pegar todas aquelas informações que você fez e aplicar na prática. Então, qual dessas etapas você diria que foi a mais árdua para você? Se pensar em termos de analytics, acho que o principal é a coleta dos dados e a gente ter a garantia, em termos de esforço mesmo humano, ter a garantia de que aqueles dados são dados verídicos e de fato eles funcionam. Esse é o principal desafio de analytics. Mas modelar, ele não traz a maior dificuldade. A gente tem uma série de ferramentas prontas e pode dar um Google e a gente encontra aí algoritmos para aplicar. O maior desafio foi na questão de convencer as pessoas de fato de que o algoritmo funciona. E eu vou trazer um exemplo quando a gente aplicou isso no Rio de Janeiro, em outubro do ano passado. Então, a gente tinha feito isso aqui em São Paulo, expandiu para 2 marcas no Rio, que é Lâmina e Bronstein. São 2 marcas grandes, um pouco mais populares, parecida com Lavoisier aqui em São Paulo. E numa discussão médica, estavam médicos e uma administradora, uma não médica que coordenava ali as agendas, e eu tomei porrada de todo lado, que isso aqui não vai funcionar, pô, é bullshit, eu já faço minha agenda de overbooking, criando meus encaixes, isso aqui não adianta para nada. E aí eu lembro de uma das doutoras que estava super resistente, falei o seguinte, vamos combinar? Eu vou pegar a sua agenda, ela é ultrassonografista, eu vou pegar a sua agenda de ultrassom de amanhã, vou baixar agora, e vou marcar pelo modelo se os pacientes vão ou não vão. Agora online a gente compartilha. Amanhã a gente vê o que acontece, isso era uma quarta-feira. No outro dia, que seria a sexta, então a gente acompanha na quinta, na sexta-feira de manhã a gente volta a conversar para ver se funcionou ou não. Bem, a primeira coisa que eu fiz foi rezar, né? Falei, esse negócio aqui vai ter que dar certo de algum jeito. E aí, assim, já deu errado, perdi o projeto, pedi para uma das minhas trabalhos comigo, falou, pô, já baixa a base, marca se é sim ou não. Enquanto a gente estava fazendo a reunião, ela marcou e compartilhou por e-mail com todo mundo. Então, esses pacientes aqui são os pacientes que vão, esses são os pacientes que não vão. Passou a quinta-feira, falei, não vou nem ver o resultado. Falei, Virgínia, por aí, cara, amanhã a gente olha junto. Aí cheguei no outro dia de manhã, a gente chamou todo mundo, né? E o resultado foi bastante surpreendente. Dos pacientes que a gente disse que iriam no exame, todos eles foram. E dos pacientes que a gente disse que iam faltar, 80% faltaram. Então, assim, tinham 70 que a gente marcou que ia faltar. A agenda dela, que ela coordenava de fato, e a gente acertou, sei lá, 64 deles no... 60 deles não foram no dia. Então, teve um índice de acerto bastante alto. Se a gente somar quem foi e quem não foi, a assertividade foi lá para cima. E aí, meio que a gente virou Deus para eles. Pô, pai home, bola de cristal, tá? No fundo, tem um pouco de dúvida nessa, né? O convencimento da comunidade, se a gente pegar quem começou a medicina lá na década de 80, década de 90, não está tão acostumado com os algoritmos novos, né? Então é uma ciência que de fato pode assustar, mas ela tem uma certa assertividade. E esse é um caso bom, e a gente hoje tem rodado muito bem dentro do Rio de Janeiro, depois que a gente fez essa prova, mas a gente teve que mostrar por A mais B que o algoritmo funcionava. Primeiro, obrigado pela apresentação, foi muito interessante, legal. Queria perguntar, como é que vocês identificam um problema que vocês querem atacar? Assim? Vocês olham para os dados primeiro, e vocês estão lá caçando alguma coisa que vocês acham interessante, alguma relação que parece fazer sentido? Ou vocês partem de um problema que vocês estão tendo real e tentam ver se com os dados conseguem responder a pergunta? Legal. Boa pergunta. Eu acho que tem os dois lados. Tem o primeiro que a gente chama de mato alto, que são os maiores problemas que a gente tem que resolver. Esse do no-show era um caso de mato alto. Eu lembro quando eu cheguei na DASA em 2017, e eu escutei de corredor, poxa, nossa taxa de no-show está em 25%, significa que de toda a receita esperada eu estou perdendo um quarto. Aí eu, poxa, podemos atuar aqui, de algum jeito a gente consegue ajudar. Esse foi o que surgiu. E a gente passou a fazer alguns tipos de brainstorming para que problema que a gente quer resolver. Então, esse assim, é um problema dado, a gente está direcionado ao que a gente vai resolver. Esse do diabético, ou da doença renal, a gente falou com o Phil Chen, ele trabalha na Sonic, nos Estados Unidos. A Sonic acho que é a terceira maior empresa de medicina diagnóstica do mundo.
e ele nos deu um pouco de insight. Cara, trabalhe nas doenças que são doenças que trazem um custo maior, você pode ajudar a comunidade como um todo fazendo um trabalho preventivo. Isso é um trabalho dado. Mas durante as análises surgem outros tipos de análise que a gente quer fazer, e aí isso não acaba nunca, porque você vai aprofundando, aprofundando, aprofundando. A gente começou a mexer na doença renal. A gente pensou, e se a gente correlacionar a doença renal com diabetes? Que na literatura diz que a doença renal pode ser uma consequência da diabetes. A gente viu que isso de fato acontece e eu posso fazer um tratamento diferente. Aí você começar a olhar o perfil lipídico dessa população. E se eu trouxer dados não clínicos? Então, sei lá, cintura abdominal, altura, peso, será que isso tem alguma relevância? Então, a quantidade de exploração que você parte de um problema, então, que é um primeiro problema que você explicou, mas dá para derivar muito mais. Isso pensando num caso de medicina. Tem outro que a gente vem tratando, e eu não sei o que é interessante aqui, mas eu vou citar porque eu acho que vale pelo exemplo, tá? É quando a gente fala de questão de receita. A gente tem que acompanhar a receita dia a dia, quanto que está vindo e tal. E dentro da DAS a gente olhava os números uma vez por mês, se a gente bateu o orçamento, não bateu, se o número foi maior que o do ano passado. E a gente começou a investigar, poxa, mas será que eu não posso fazer isso quebrado por exames de imagem, exames, análises clínicas, patologia, genética? É a primeira quebra. Mas será que eu não posso fazer dado que eu estou no 12º dia do mês, será que eu não posso fazer uma previsão de quanto que vai dar no final do mês? Será que eu não posso fazer uma quebra por unidade, prever unidade a unidade? Então, a quantidade de trabalhos que derivam, ou de análises que derivam para a gente fazer a partir de um único problema, ou de um case, é muito grande. E como isso aqui acho que fascina um pouco, né, quando a gente vê os números, vê um tipo de resultado, fala, pô, interessante, a gente não para de analisar. Aí a gente tem o desafio de colocar o stop. Até que nível de profundidade a gente quer ir para partir para um segundo problema, ou a gente vai continuar mergulhando, mergulhando, mergulhando. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Você está trabalhando especificamente com dados, e é uma pergunta mais filosófica, assim. Como você falou, tem diversos projetos, diversos dados são gerados, e que cada vez mais você vai ter mais dados para muitas pessoas analisarem. Como é que você acha que pode ser enfrentado o desafio de até educar as pessoas para que elas usem os dados? Tanto educação ou até como você criar alertas, porque, sei lá, quanto mais dados você tem, digamos, esses dados viram um relatório, esses dados viram um BI, esse dado não, esse dado vira um alerta por e-mail. Mas a capacidade de absorção das pessoas também é limitada, entendeu? Como é que você enxerga esse desafio? Vamos lá. Acho que o que é interessante a gente teve lá a formação do Dasinova, que é um grupo para pensar em inovação dentro da saúde. O que a gente tem trabalhado? A gente criou um projeto no começo de 2018, segundo trimestre de 2018, que a gente chamou de DDD, Democratização de Dados na DASA. O intuito desse projeto ele veio pela pergunta do Igor aqui. A capacidade nossa humana de fazer análise ela é limitada. A gente vai conseguir atuar em alguns projetos e produtos simultaneamente pelas pessoas que a gente tem e a gente vai ter que priorizar. Mas a gente não quer ser o centralizador da informação. A gente deseja que todas as pessoas elas possam ter acesso ao dado e possam, com o tipo de consciência e permissão, fazer todas as análises que elas queiram. Então, esse nosso desafio é democratizar. Eu quero deixar disponível a maior quantidade de dados para que qualquer um possa gerar as suas análises e os dados que a gente quer disponibilizar é um dado confiável e, consequentemente, uma análise que vai sair tende a ser uma análise mais confiável. Então, como que a gente resolve esse problema de ter uma série de pedidos e tratar isso ao mesmo tempo? Dar permissão para que mais pessoas possam fazer isso. Então, hoje o que acontece, só para não ficar de costas aqui, hoje o que acontece muitas vezes o interesse de uma área específica, ele não é o maior interesse ou a maior prioridade da companhia, mas para aquela área é algo que vai resolver um baita problema. E aí o time de analytics, que em geral é um time um pouco mais caro, ele não vai parar para fazer esse tipo de análise. Ele está priorizando priorizando o que o board tem pedido. E o que a gente faz? Dá acesso, disponibiliza esses dados para que as pessoas gerem. Elas vão gerar relatórios, vão gerar alertas, e isso pode virar um produto para a própria área de analytics trabalhar depois em cima deles, né? Então, o que a gente tem feito é isso, democratizar. Eu fui numa palestra da Tableau,
no ano passado, e tinha um cara de fora apresentando, e ele deu o exemplo do dado como monarquia, democracia, como se fosse um comunismo. Ele foi dando exemplos de formas de governo e tratando o dado como eu tratava o dado. E aí o que a gente achou, isso aqui faz mais sentido, é a parte da democratização. Vamos dar acesso para as pessoas. E não necessariamente só para as pessoas dentro da DASA. Acho que tem análises interessantes que a comunidade fora da DASA pode ter acesso e de fato, gerar insights interessantes. Parabéns pela apresentação, muito boa. Gostei muito. E você falou de onde o dado vem lá no começo, né? Data Lake, tudo. Você também citou um case de um grande volume de dados, que é o caso do No-Show aí, né? Você deve ter pegado dado de muito lugar. E também na resposta para o Igor, né? Da onde foi o maior desafio, né? Então eu estou pensando assim, nessa infraestrutura toda para você centralizar o dado ou no Data Lake, ou como transformar isso numa coisa mais organizada, porque a gente sabe que uma grande empresa, né, deve ter muitos sistemas, principalmente num projeto como esse de No-Show, que você vai pegar dado de muitos sistemas, né, como integrar tudo isso e como tornar isso mais escalável, ou mais, até para mais automatizado. Né? O que a gente fez? Aí, pensando em DASA, e a gente viu que, pelo menos no RINS, estava muito citado isso, né? Os sistemas locais, se a gente pensar em estrutura hora, qualquer estrutura padrão, eles já estão defasados. Porque cada vez que tem um volume maior de dados, você precisa comprar lá como se fosse um HD e espetar para ter os dados no mesmo lugar. Só que esse dado ele não é de fácil acesso. E aí, só dando um passo para trás, quando me convidaram para vir para a DASA, lá tive conversa com o Alexandre de Barros, o cara do conselho, o Ricardo Orlando, que é o cara de tecnologia. A DASA tem um volume gigantesco de dados, a gente faz 200 e poucos milhões de exames por ano, 20 milhões de pacientes. Só que a informação não era acessível. Então não adiantava nada ter esse volume de dados, vindo, igual você citou, de uma série de sistemas. São 16 hoje, porque está unificando, mas tem bastante ainda. Eram 30 e cacetadas, a gente tem 16 sistemas ali quando a gente pensa nos principais para esse tipo de trabalho. Mas se a gente pensar nos sistemas totais da DASA, são mais do que isso. A RDI, por exemplo, tem 4, 5 sistemas. São sistemas de eletrocardiograma, ou de teste ergométrico, cada unidade tem o seu específico. Aí eu não estou nem contando isso, vou contar esses que a gente usou aqui para o No-Show. 16 sistemas. A gente viu que não vai dar para trabalhar de forma escalável se a gente não tiver uma estrutura que de fato faça jus. O que a gente fez? Foi para o mercado olhar o que estava sendo feito nos principais lugares que trabalham com dados, não precisava ser necessariamente para a saúde, mas que tivessem case interessante. A gente viu um case do Itaú. Eles construíram uma estrutura, fizeram on-premise, que é dentro de casa, dentro de um servidor, porque ele não queria transitar o dado bancário para uma nuvem. Mas a gente podia fazer na nuvem, e a gente decidiu fazer isso na cloud. Então a gente chamou a Amazon, a IBM, Microsoft e por final a Google, só que a Google não tinha suporte no Brasil ainda, eles lançaram isso no final de 2017, não tinha suporte no Brasil, a gente acabou, dentre essas 3 que a gente fez um teste, escolhendo a Amazon como nossa nuvem oficial. E a partir daí começou todo o trabalho. Então o que a gente definiu? Um grupo para um projeto que é esse que a gente chamou de Data Lake, onde a gente tem 2 consultorias, mais um time interno de dados. Hoje, se a gente for lá em Pinheiros, no 2º andar, tem uma parede dessa, com todo o acompanhamento do projeto, e uma sala atrás onde as pessoas estão... a gente coloca umas pizzas debaixo da porta e elas só saem de lá com o trabalho entregue. E elas estão ali trabalhando juntas para extrair os dados do sistema e colocar no ambiente que seja fácil de consumir. E quando ela faz isso, a grande vantagem é o dado no sistema original. Eu vou dar um exemplo. O sistema de atendimento, que você vai fazer um exame de sangue ou um exame de imagem, está na frente da atendente, ela vai colocar os seus dados cadastrais. Esse sistema ele tem 1.800 tabelas. Aposto assim, aposto com firmeza que a maior parte delas, elas não são informações que sejam úteis agora. O principal é saber o nome do paciente, data de nascimento, sexo, que exame vai fazer, plano, convênio.
tem informações interessantes. E essas informações, elas estão permeadas em 20, 30 tabelas. Então, 1.770 não são necessárias nesse momento. Então, a gente foi lá e escolheu quais são as tabelas que para a companhia são mais importantes nesse momento. Usou essas tabelas. E o mais interessante é, a tabela quando ela não vem bonitinha. Ah, que nome, tem o nome do paciente. Ela vem escrito qualquer coisa e tem que saber que aquele campo é o campo, o nome do paciente. Então, a gente teve um trabalho, e esse time vem conduzindo, que é transformar esse dado poluído num dado limpo, criar uma governança do dado, criar um formato padrão, um metadados e um documento. Olha, a tabela, vou dar um exemplo aqui, a tabela paciente, ela tem o campo nome, é o campo nome do paciente, o campo data de nascimento é a data de nascimento do paciente, transformar o nome original que estava no nome entendível, escrever isso, e mais do que isso, dizer qual que é o formato daquele dado. Olha, a data de nascimento está no formato dia, mês, ano. Então eu sei lá que o Romenick nasceu 13/12 de 1983. E campo de sexo. A gente, quando pegou o dado original, tinha lá MPAX-GEN. Não sabia nem o que era isso. E estava assim, marcando 01. Eu não sei o que é MPAX-GEN, nome do campo, e 01 muito menos. Aí a gente descobriu que MPAX-GEN era o campo sexo, 0 era feminino, 1 era masculino. Então, esse time tem que fazer essa tradução do dado, porque senão, na hora que a gente democratiza, aí é o ponto que você colocou, o usuário ele não vai ter noção do que ele vai fazer com a informação. Esse é um trabalho desse time. Isso vale para um sistema. Então, tem organizado tudo. A Amazon, e aqui eu vou fazer o jabá da empresa, tá? Tem sido muito parceira nessa transformação. É uma das clouds mais importantes do mundo e tem dado um suporte absurdo para que a gente, claro que eles têm interesse da gente ser o maior case de saúde deles, não tem nenhum case de saúde, mas que a gente seja o maior deles, já aqui na América Latina, ajudando a gente a construir esse ambiente Data Lake. E aí, falando um pouco mais de estrutura, hoje a gente tem um ambiente que a gente está fazendo, extraindo todos os dados de todos os sistemas e jogando no ambiente raw. É como se eu jogasse ele na sua área de trabalho do seu computador. E aí a gente estrutura esse dado e coloca no outro ambiente, eu vou lá no seu Windows Explorer, crio as pastinhas e coloco essa pasta aqui, é a pasta de informações de atendimento. Essa pasta é a pasta de resultado de exame. Essa pasta é a pasta de agendamento de exames. E essas pastas são as pastas que a gente quer deixar disponível para o usuário. Então ele entra lá e ele vê, aqui eu tenho atendimento, tenho dados do paciente, tenho dados do convênio, a gente tem chave única, eu consigo cruzar os pacientes em cada uma dessas tabelas. Chave única parece que é um negócio tão primário assim, e a gente não tinha chave única na DAS, não tem até agora, assim, a gente tem um código, só que se você chegar lá, se o Igor chegar e der o nome dele, Igor dos Santos, e depois ele dá Igor Rafael dos Santos, ele vai entrar como dois pacientes diferentes, e é o mesmo Igor. Agora a gente está transformando o CPF como um campo obrigatório e campo único. Mas por que você não tinha CPF desde sempre? Porque as crianças fazem exames, e até antes de 2015, o bebê não nascia com CPF, então eu não vou fazer o exame porque ele não tem CPF, vou deixar o campo em branco. Tem uma série de dificuldades que a gente só depara depois está no mundo. Eu vim de banco. Então, quando eu cheguei na DASA, para mim, como uma pessoa não tem CPF? Mas quem abria conta é quem tem mais de 18 anos. Mais de 18 anos todo mundo tem CPF. Pô, sou muito burro, né? Você vai se deparando com problemas desse tipo, e quando você começa a analisar dados, você vê, cara, é um mundo muito maior de infraestrutura e de solução que eu tenho que dar do que a gente se depara em segmentos diferentes. É muito desesperador quando você vem do setor financeiro de um banco, que é tudo organizado, estruturado, e quando você cai no mundo da saúde, que é uma... Cada um faça a sua, usar a palavra. Aí a gente tem dois lados. Deixa eu ver a resposta polida, assim. Tem um lado motivador, então você chega e fala, pô, tem um desafio gigantesco, aqui não vai pensar, não, tá tudo cagado, não, tem um desafio gigantesco, e eu quero resolver esse problema. Dá aquele desespero de você pensar, o que eu vim fazer aqui, sabe? Estava num cenário totalmente redondo, mas por outro lado, quando você pensa no propósito, o problema é tão grande, e eu dei esse exemplo para o meu time esses dias, a gente comenta que, putz, o Bill Gates deu sorte lá, quando inventou o Windows, não sei o quê, o Steve Jobs, na invenção do iPhone, a onda das mudanças, ela tá vindo, e, putz, Steve Jobs estava na hora, soube surfar a onda e ganhou dinheiro, ganhou imagem e tal.
Foi uma pessoa super relevante com o produto que ele desenvolveu. Do Gates a mesma coisa. A gente tem uma série de exemplos que a gente pode dar. Pô, por que Beatles foi super famoso também? Os caras, na época do rock surgindo, os caras treinaram pra caramba e viram uma puta banda. E a gente tá nessa, quando a gente fala de Big Data, a onda tá vindo. Cara, tô aqui surfando. Posso chegar nesse problema e pensar, eu fico desesperado e vou colocar a cabeça debaixo da onda e ir embora, ou eu posso resolver surfar. A gente tem topado surfar. A prancha tá balançando ali, mas a gente tá indo. Então, o desespero, acho que tem os dois lados. O desespero de falar, cara, eu quero resolver tudo para ontem. Eu acho que esse é o maior desespero. Eu olhar, eu tenho um monte de problema, eu já queria que estivesse pronto agora. Aí tem que controlar a ansiedade, fazer coaching, sei lá, tratar. Alguns consultam psicólogo. Para onde você quer chegar. Esse tem um lado. Com isso, você tem a sua orientação. E colocar metas que sejam metas factíveis e de curto prazo. Então, que problema que eu quero resolver amanhã? Que problema que eu quero resolver daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano? Eu falo bastante, né? Mas, vou dar um exemplo. Eu estava numa reunião hoje de manhã, e aí é justamente de no-show. A gente tem um núcleo, chama Núcleo Operacional, e ele cuida basicamente de RDI. E a meta da menina, ela quer reduzir, estava com o show de 17, quer reduzir para 14 até o final do ano. Bom, é bem audacioso a meta total de no-show ser reduzida de 3 pontos percentuais, de 17 para 14. 17 para 3,2. 4 pontos. Mas ela pode colocar metas que sejam, o que ela vai entregar daqui a 6 meses, o que ela vai fazer daqui a 6 meses para que isso surja efeito. Então, o nosso desafio seja esse, acho que é controlar a ansiedade, o desespero, para o que eu posso fazer agora, o que está na minha mão que eu posso fazer agora. E aí a gente trabalha com isso. Tendo patrocínio do board, eu vou colocar uma pressão em você, mas eu sei que você vai levar um tempo para resolver o problema, mas eu confio no time e acho que vai ser um produto interessante no final de todo o processo, esse desespero fica um pouco mais controlável. Então, o que a gente tem topado fazer. Ainda no tópico de dados poluídos, queria ver se teve alguma experiência em transformar texto livre, por exemplo, a evolução métrica do tempo que ele quiser, em dados qualitativos. E como que você está tendo estratégias para resolver isso? Tem uma empresa chamada Raw Analytics, ela teve na DAS até uns 6 meses atrás, para fazer um pouco de NLP. Então ela olhava toda a escrita do médico ali e a gente identificava, aqui ele escreveu isquemia, então a gente tratava e colocava em campos colunares. Esse é um tipo de experiência que a gente tem evoluído. Só que a gente não tem prontuário eletrônico, então esse acabou não sendo o principal foco. Tem um exemplo de texto livre que a gente tem tratado, que o time está trabalhando lá e está quebrando bastante a cabeça para fazer isso, que é o seguinte, a gente lançou um produto de agendamento digital. Então o próprio paciente, ele agenda o exame dele. Ele vai lá, abre o aplicativo, entra no site do Dalbone, agenda seu exame, coloca os dados. O médico fez algum pedido para ele. Ele pode entender o que o médico escreveu, porque pode ter sido letra à mão, e ele vai lá colocar. Ele pediu um hemograma, pediu para fazer TSH, ele vai inserindo como se fosse um carrinho de compras, quais são os exames que ele tem para fazer. Esse pedido médico, ele pode vir escrito à mão, ele pode vir impresso, então escrevi em linha a linha, ele pode vir escrito impresso, mas com uma vírgula, sem vírgula, ele pode vir uma caixinha, já como se fosse um padrão de exames pré-pronto, e o médico marca X no que ele quer pedir. De várias formas, vocês sabem melhor do que eu, não estou chovendo numa olhada aqui. E o que a gente queria fazer? Que o paciente, ao invés de ter que adivinhar o exame que o médico pediu, porque muitas vezes a gente tem as sinonímias, ele pediu SG, pediu ultrassom, pediu ultra, para ele não ter esse trabalho, eu quero tirar uma foto do pedido médico via OCR e automaticamente identificar quais são os exames que o paciente quer fazer. Esse é um belo desafio. Parece, tirou uma foto, já sei o que ele quer, o Google faz isso e tal. Legal, o Google faz isso quando você tem um texto que você vai traduzir, que está tudo escrito bonitinho ali. Vai fazer isso com uma série de pedidos diferentes, não é um negócio trivial. E a gente tem trabalhado nessa linha. Olhar o que está escrito e identificar, transformar esses textos em campos estruturados. Porque na hora que eu consigo fazer isso, ele tirou uma foto e eu já falo para ele, seus exames pedidos são esses 10. Tá certo, bate o olho aí no pedido para ver se não tem nenhum a mais ou se não tem nenhum a menos. Ele vai como se fosse um carrinho de compras, dá um X no que tiver a mais e adiciona o que tiver a menos. A gente está trabalhando nessa linha. É um trabalho que a gente estima aí que vai levar mais uns 6 a 8 meses para ficar pronto, não é trivial. A gente tem contado com as ferramentas que estão na nuvem disponíveis. Mesmo assim, treinar
isso no fundo é um algoritmo. Treinar esse algoritmo não é tranquilo. Eu vou te dar um exemplo que a gente pegou. Tinha um dos exames lá, hemograma, e tinha um quadrinho para ele fazer o X. Aí no algoritmo ele entende lá que o X pode ser um 7. Pode ser no dentro do quadrado é um 7. O outro ele interpretou que não era um X, era uma letra que estava ali dentro. Como é que eu trato isso? Porque ele não está pintando. Eu tenho que olhar, poxa, se for um quadrado e tiver algo no meio, interprete como a seleção daquele exame quando vier um exame escrito na frente. Tratar esses detalhes é o que leva tempo. Agora, é uma parte dos pedidos. A outra parte pode estar digitalizada. O que a gente tem feito vamos trabalhar no que está fácil de fazer agora. Esse é um tipo de pedido que a gente não vai resolver. O pedido manuscrito também não vou conseguir resolver agora. Vamos trabalhar no que dá para a gente resolver. Esse é o conceito que a gente entra, até dando uma continuidade na resposta. Então, se a gente tem trabalhado em estruturar dados pensando em não estruturado nessa linha, em estruturar esses dados. E tem um outro passo, que é o lançamento de MVP. Eu vou lançar um primeiro produto para o meu paciente, não preciso resolver o mundo agora. Se o pedido dele estiver ok, vai funcionar. Se não tiver, ele procura. Daqui 2 meses eu faço uma atualização do site e permito que ele faça para pedidos que tem que colocar xizinho. Daqui mais 3 meses eu faço para o pedido manuscrito. E você vai melhorando a experiência do seu paciente, do seu usuário, conforme você evolui na tecnologia. É o conceito que a gente tem de aplicativo hoje. Se a gente pensar o WhatsApp lá no começo, o que você fazia? Mandava mensagem. Depois você passou a mandar áudio. Aí você manda foto. Agora você faz chamada. Agora você faz chamada em grupo. Você manda GIF. Então, é evolução. Se a turma do WhatsApp esperasse para ficar pronto tudo isso, já tinha perdido para o Telegram, para qualquer outro aplicativo de mensagem. Lança uma experiência. As pessoas gostaram. Você pode, se gostaram, você evolui naquela. Se não gostaram, você retira. Então, é esse conceito que a gente tem trabalhado. Mais alguma pergunta? De casa não teve nenhuma pergunta. Então, pelo horário, a gente vai encerrar, mas, nossa, bem legal, muito bacana a discussão, mais ainda, até nos papos filosóficos aí, de financeiro versus saúde, chegar no... A saúde, querendo ou não, que nem você falou, não é um mato alto, é uma floresta comparada a outros setores, mas em compensação a gente pode trilhar caminhos que em outros setores já estão trilhados e você pegar a grama baixa, o desafio é bem mais complexo também, né? Não que a saúde seja menos complexa também. Mas... queria agradecer quem veio aqui presencialmente à SPR, agradecer quem acompanhou de casa. E agora em abril, daqui a um mês, na segunda terça-feira de abril, teremos mais um GET e em breve eu devo anunciar nos grupos e redes sociais o próximo tema. Obrigado aí.